Fala pessoal! No vídeo de hoje, vamos analisar os bastidores da política brasileira e entender o impacto do encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump em meio às investigações que continuam movimentando Brasília e o Rio de Janeiro. Será que essa foto fortalece mesmo o bolsonarismo ou o eleitorado ainda segue desconfiado? E como tudo isso pode influenciar a disputa política daqui para frente? Além disso, vamos falar sobre as investigações envolvendo Cláudio Castro, os desdobramentos da operação da Polícia Federal e o que governistas e oposição estão avaliando nos bastidores sobre essa estratégia dos Bolsonaro. Então já deixe o seu comentário aqui embaixo. Você acha que essa aproximação com Trump ajuda ou atrapalha Flávio Bolsonaro? Quero saber a sua opinião. E fica comigo até o final do vídeo porque tem detalhes importantes sobre os bastidores dessa operação e as possíveis consequências políticas que muita gente ainda não percebeu. Bora entender tudo isso agora. Juliana Lopes e Pedro Venceslau. Juliana, eu começo com você. Nós ficamos até o último minuto, como eu disse aqui, nessa expectativa, mas o Flávio Bolsonaro, pelas suas postagens e todo o seu entorno, estavam passando uma mensagem de muita segurança de que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa, mas não certamente um encontro com Donald Trump. A gente sabe, teve a apuração de Gustavo Uribe, Caio Junqueira aqui na CNN, que havia uma dúvida em relação à equipe sobre com quem seria esse encontro, se ele conseguiria essa foto, que nesse momento, politicamente, para Flávio Bolsonaro, é muito importante. Está aí, então, a foto registrada no gabinete e ao lado do presidente americano. Por que isso é importante para Flávio Bolsonaro? Ele vem tentando, no momento de fragilidade política, tentando mostrar que é essa figura capaz de se encontrar, né, com um dos presidentes mais importantes do mundo, que tem essa influência, né, que pode fazer uma ligação entre os assuntos do Brasil e Estados Unidos, num certo momento em que tem até essa competição ainda sendo alimentada pelo bolsonarismo, de quem é mais próximo de Donald Trump, quem consegue essa articulação com o presidente americano, numa tentativa, e Priscila Yazbek trouxe muito bem isso para a gente, de virar essa página do Banco Master. Significa que essa página foi virada? Hoje, talvez sim, mas é muito difícil que só essa foto com Donald Trump consiga fazer com que essa crise envolvendo um escândalo de corrupção da magnitude do caso Master, a candidatura de Flávio Bolsonaro. A gente vem lembrando aqui, dentro da campanha, tem o entendimento de que sim, ele sai fragilizado, ainda que as pesquisas não mostrem isso em números muito amplos, né, mas perdeu uma vantagem, pelo menos nessa semana e na última semana, em relação ao presidente Lula. E tem uma tentativa e uma estratégia sendo feita ali pela base bolsonarista de tentar mudar de assunto, né? De tentar voltar essa candidatura para o lugar de fortaleza que eles estavam vendo ela acontecendo do começo do ano para cá, mostrando essa figura de Flávio Bolsonaro como um político importante capaz de influenciar, inclusive, essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Agora é importante a gente entender o que segue acontecendo aqui no Brasil, né? As investigações do Banco Master avançando hoje sobre uma figura ligada ao bolsonarismo. A gente vai falar mais sobre Cláudio Castro daqui para frente. E aí é difícil desvincular totalmente o bolsonarismo desse caso, desse escândalo de corrupção nesse momento. A tentativa está registrada nessa foto que para Flávio era importante. Agora é entender exatamente como é que o eleitorado vai enxergar isso, né? Se basta essa imagem, vamos ver o que ele vai falar também, para desvincular essa figura de Flávio do escândalo. Como eu disse agora há pouco na abertura, né, não tem oceano que vai conseguir desfazer o enlace que a Polícia Federal tem mostrado a cada operação. Cláudio Castro é do PL, mesmo partido do Jair Bolsonaro, Pedro Venceslau. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nessa operação da Polícia Federal, com detalhes sobre essa investigação, sobre essa operação que bateu a porta da casa do ex-governador do Rio de Janeiro logo cedo, fez novas apreensões de celulares, inclusive, mas aí mais ligado à questão dos investimentos do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro no Banco Master, foram bilhões de reais. Agora, Pedro, eu quero te ouvir especificamente sobre, você estava acompanhando em Brasília, tanto entre governistas quanto com a oposição, a apreensão em torno dessa estratégia do Flávio apostar nesse encontro com Trump como um trunfo, como uma carta para ele voltar à mesa com um bom jogo. Ele vai conseguir?
Olha, Thaís, ele conseguiu a foto, mas ninguém sabe o que aconteceu nessa conversa, o que foi discutido. Provavelmente devem ter tratado de Big Techs, que é um tema que é de interesse da agenda do Donald Trump. Tem essa questão também do crime organizado. Agora, a leitura que se faz hoje entre os governistas é que o Flávio Bolsonaro conseguiu uma boa imagem para energizar a sua militância dentro do ecossistema bolsonarista. Porque essa foto com Donald Trump, ela não necessariamente seduz o eleitorado mais amplo dentro do escopo do antipetismo. E esse eleitor antipetista, boa parte dele está desconfiado de Flávio Bolsonaro. Não gostou das revelações que foram feitas, das conversas entre ele e Daniel Vorcaro. Não gostou do fato dele ter se contradito, ter dito uma coisa, depois ter que dizer outra, ter mentido numa entrevista coletiva. Passou uma imagem de um candidato errático e esse eleitorado ainda dá uma chance a Flávio Bolsonaro e as pesquisas mostram que o dano à campanha dele foi um dano que não foi tão grande a ponto de se substituir a candidatura, mas é como se esse eleitorado ficasse em compasso de espera. O bolsonarismo em si, aquele eleitor que é seguidor de Jair Bolsonaro desde 2018, ele representa cerca de 20% do eleitorado. O que o Flávio Bolsonaro tem, além disso, é o eleitorado antipetista que enxerga nele o candidato mais forte para tirar o PT do poder, para tirar o presidente Lula do poder. Esse eleitorado está em compasso de espera e não se sensibiliza com essa foto, porque já foram feitas pesquisas mostrando que o apoio de Donald Trump é uma candidatura no Brasil mais atrapalha do que ajuda, especialmente depois das tarifas impostas no ano passado, especialmente depois de todo daquele episódio que deixou o Brasil numa situação bastante complicada, que foi um prejuízo enorme para a indústria brasileira, para o comércio brasileiro. Foi revertido. Então, uma coisa é um encontro de Estado entre o presidente Lula e o Donald Trump, encontro que foi registrado pela imprensa, depois teve uma entrevista coletiva do próprio presidente Lula, uma fala de Donald Trump falando sobre o encontro, elogiando de viva voz o presidente Lula. Outra coisa é uma foto. Uma foto é importante, mas não é a mesma coisa que uma mensagem do próprio Donald Trump falando o nome de Flávio Bolsonaro, por exemplo. Agora, mostrou acesso. Muita gente duvidava, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo tinham esse acesso ao primeiro escalão da Casa Branca. Tem, estavam lá, sim, fizeram a foto. Agora, além da foto, tem também a conversa que o Flávio vai dizer, a versão dele, obviamente, do que foi conversado. Claro, aqui eu acho que tem um ponto importante que você traz, Pedro, que talvez essa tenha sido a primeira, vamos botar entre aspas aqui, vitória dos Bolsonaro e dos bolsonaristas, desde que Trump encontrou com Lula lá na Assembleia Geral da ONU, em setembro do ano passado, em Nova York, quando eles tiveram aquele encontro de segundos, e Trump vem ao microfone dizer que teve uma química com Lula. A partir daquele momento, em setembro, a gente não assistiu a mais nenhum movimento do governo Trump contra o Brasil. Teve uma ou outra questão ali de tarifas ou de investigações, mas com a virulência com que o tarifaço chegou, nós não assistimos mais. E, pelo contrário, Lula passou a telefonar para Trump, que passou a atender Lula, e eles passaram a trocar mensagens até que se encontraram nessa reunião, que acabou durando 3 horas. Não foi aberto, teve a cobertura da imprensa da Casa Branca. Lula depois fez uma coletiva, Donald Trump depois fala com os repórteres que cobrem a Casa Branca e fala e elogia mais uma vez o presidente Lula. E agora o Flávio Bolsonaro consegue mostrar, como você disse, Pedro, que de alguma forma eles mantiveram algum acesso. Desde setembro do ano passado que a gente não assistia a nenhum movimento de ninguém do governo Bolsonaro, pelo menos não do seu secretariado mais forte, a favor dos Bolsonaro. Vamos entender, como a Juliana disse, quais os desdobramentos disso. A gente vai continuar acompanhando o que está acontecendo em Washington com a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Assim que começar a entrevista coletiva do senador, claro, a gente abre o sinal. E um dia depois de se encontrar com o presidente americano Donald Trump, Flávio Bolsonaro teve novas reuniões com autoridades da Casa Branca. Hoje, o senador disse que discutiu questões sobre segurança e liberdade de expressão no Brasil com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e com o secretário de Estado, Marco Rubio.
No terceiro dia em Washington, o senador e pré-candidato à presidência foi ao Departamento de Estado. Ali, Flávio Bolsonaro foi recebido pelo secretário adjunto Christopher Landau e pelo responsável para assuntos referentes ao Brasil, Darren Beattie. Na saída, os jornalistas foram informados sobre um novo compromisso. É o seguinte, vamos falar depois que encerra a Casa Branca? No meio da tarde, o senador voltou à sede do Poder Executivo norte-americano, onde se reuniu com o secretário de Estado, Marco Rubio, e com o vice-presidente J.D. Vance. Segundo Flávio Bolsonaro, um dos temas tratados foi o pedido para a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. O encontro com Marco Rubio durou cerca de meia hora, de acordo com Flávio Bolsonaro. Na sequência, ele conversou com J.D. Vance. Bem, estivemos a convite do vice-presidente J.D. Vance, que também abriu as portas para nós, com bastante cordialidade. Falamos do mesmo assunto e ele próprio, o vice-presidente J.D. Vance, perguntou sobre como estava a situação da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Fiquei muito honrado de em 2 dias apenas, mesmo sem ser um chefe de Estado, ser recebido pelo presidente, vice-presidente, secretário de Estado dos Estados Unidos. A Casa Branca confirmou a reunião de terça-feira entre o senador e Donald Trump no Salão Oval. Flávio Bolsonaro descreveu o encontro como amigável e informal. E como o senhor reage aos comentários que ainda colocam em dúvida se a reunião aconteceu? Eu acho engraçado, né? Porque a gente manda as fotos ali, tem vídeos e tal. Eu não estou passeando aqui, né, em Washington. Mais uma vez, quem não responderia a um convite do presidente da República dos Estados Unidos? Porque, foi uma reunião de fato, informal? Foi uma reunião, beirou a informalidade, uma pessoa que nos tratou muito bem. Então, fiquei feliz. Mais uma vez, todos perguntaram sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro. O senador embarcou no começo da noite para Brasília.